Com essa onda recente de estrelas do YouTube invadindo o mundo do boxe com tudo no embalo dos irmãos Jake e Logan Paul, a gente não te culpa por pensar que o mundo realmente pode acabar em 2021, mas na verdade o boxe gourmet, usando pseudo-celebridade, não é nenhuma novidade. E sejamos justos aqui, o MMA não é nenhum mocinho nessa história, e já tivemos muitas lutas com figuras notáveis para simplesmente atrair dinheiro. Para não deixar só o boxe queimar a sua imagem com essa invasão de youtubers, vamos lembrar 10 vezes que os eventos de MMA contrataram celebridades para lutar de verdade e os resultados foram desastrosos. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão as 10 piores celebridades que já lutaram MMA. Número 10, Johnny Morton. Você sempre ouve fãs argumentando que se os verdadeiros atletas da elite da NFL decidissem fazer MMA, eles dariam um show, porque são tão superiores fisicamente que ninguém seria capaz de pará-los. Embora Greg Hardy possa ou não provar todo o potencial de uma estrela da NFL, Johnny Morton não fez muito para ajudar a causa em 2007. O All-American foi o primeiro escolhido no draft e jogou na liga por quase uma década, anotando 43 touchdowns e 624 recepções. 2 anos após a sua passagem pela NFL, Morton participou do K1 Dynamite USA, o mesmo que viu a estreia de Brock Lesnar nas artes marciais mistas. He's quite a big boy. A luta de Morton com Bernard Aká abriu os trabalhos do pay-per-view. Aká era faixa preta de Taekwondo e Judô e contava com apenas uma luta profissional no currículo. Morton saiu atirando com tudo, com o quê de Vitor Belfort mesmo, antes de ir para dentro de uma queda. O problema é que seu adversário voltou de pé e precisou de apenas uma patada de direita para pôr fim à conversa. Valeu aí por tentar a sorte no MMA, fera. A gente sabe que pode ser uma surpresa para vocês, mas para piorar ainda mais a história, Morton testou positivo para esteroides anabolizantes. Quem poderia imaginar isso, né? A carreira de Morton no MMA durou apenas 38 segundos. Número 9, Steve Williams. Steve Williams, o Dr. Morte. Sim, era assim que ele era chamado no telecat profissional. Você não ia querer brigar com alguém com esse apelido, né? Mas ele tinha um currículo respeitável no esporte também. Williams foi 4 vezes Wrestler All-American e terminou entre os 6 primeiros a cada ano em que competiu, além de competir pelo Oklahoma Sooners no início da década de 1980. O cara era muito fodão mesmo. Já em 1998, o WWF achou que seria uma boa ideia ter lutadores participando de um torneio de vale tudo, e o Dr. Morte foi nocauteado nas quartas de final por Bert Gunn, que viria a se tornar campeão do torneio. Eu disse vencedor, mas a real é que ele foi nocauteado pelo Butterbean no WrestleMania 15. You got knocked the fuck out! Mas o que isso tem a ver com a nossa lista? Dr. Morte lutou mais uma vez em uma luta sancionada de MMA pelo K1 Beast em 2004, contra Alexei Gnashosh, um kickboxer talentoso. Como diabos o pobre médico se encontrou nessa situação, a gente não sabe. Quer dizer, na verdade a gente sabe, ele foi um cara bastante famoso no Japão durante sua carreira de wrestling, mas no MMA, 22 segundos de joelhadas e um tiro de meta foram o suficiente para fazer o árbitro dizer chega. Steve Williams nunca mais lutou depois dessa surra. Número 8, Ken Kaneko. A gente tem certeza que vocês não esperavam que nenhum vencedor do Oscar aparecesse nessa lista. Foi o Oscar japonês, talvez não o de Hollywood, mas ainda assim tem seu prestígio. Ken Kaneko, mais conhecido por seu papel no filme Kids Return, bem como uma tonelada de séries japonesas, apareceu com Penteado Rebelde em 2005, depois de fazer um pouco de treinamento em esportes de combate e decidiu que queria experimentar as artes marciais mistas. Por ser uma celebridade, o Pride e o K1 ficaram mais do que felizes em agradá-lo. No Shockwave 2005, o grande show da véspera de Ano Novo, Kaneko enfrentou Charles Bennett, sim, o lunático, Charles Bennett. Sendo bem sincero, quem não foi tão mal assim, mas certamente não parecia um lutador profissional. Ele foi facilmente amassado no chão antes de ser finalizado com um armlock, uma raridade na carreira de Bennett. Isso deveria ter sido suficiente para Thor decidir largar o MMA, mas ele competiria novamente em outubro para perder novamente por armlock no K1 Hero 7, retornando ao ringue 2 meses depois pelo K1 Premium Dynamite 2006, perdendo pela terceira vez seguida. A carreira dele durou exatamente 365 dias. Número 7, Yuri Nagata. Os eventos japoneses de MMA adoram contratar estrelas do telecat, às vezes até que dava certo. Kazushi Sakuraba, por exemplo, se tornou uma lenda em ambas as atividades. Nobuhiko Takada, embora nem tão bom assim como lutador, foi responsável pela criação do Pride graças à sua rivalidade com Rickson Gracie. Esses são apenas 2 bons exemplos, mas Yuri Nagata aparece nessa lista por outro motivo. Nagata é uma lenda do wrestling profissional
profissional japonês, 2 vezes campeão dos pesos pesados do IWGP, campeão mundial dos pesos pesados e campeão dos pesos pesados do GHC. Ele é o único lutador a vencer os 3 principais torneios de telecat japonês. O cara é uma estrela. Embora ele tivesse algum histórico de wrestling na juventude, ele não deveria ter enfrentado 2 dos melhores pesos pesados de uma geração em suas únicas lutas profissionais de MMA, mas foi exatamente isso que aconteceu. No Inoki Bumbaye de 2001 e 2003, Yuri lutou contra Mirko Cro Cop e Fedor Emelianenko. Isso aí, coitado desse cara. Nagata engoliu a famosa patada de esquerda de Cro Cop em apenas 21 segundos. E o mais interessante da luta com Fedor é que Bruce Buffer era o announcer, e ele chama o Fedor de ex-campeão do Pride em 2003. Que diabos aconteceu naquela noite? A luta em si durou quase 1 minuto e o último imperador parecia um tubarão destruindo uma foca. Nagata acabou introduzindo no Hall da Fama do Wrestling Observer Newsletter em 2018, mas não foi por causa daquelas 2 lutas. Número 6, Bam Bam Bigelow. Pobre Bemer. O New Japan Super Fight em 96 foi um evento ambicioso, o primeiro a usar uma jaula no Japão, apresentou uma luta feminina antes de qualquer outro ter ocorrido nos Estados Unidos e teve nomes de talento como Dan Severn, Don Fry e Kimo Leopoldo. A atração principal, entretanto, era o lutador profissional Bam Bam Bigelow. Ele estava apenas 1 ano longe de ser a atração principal do show WrestleMania do WWF e o evento pagou a ele $100 mil para atrair mais atenções, na esperança de iniciar uma série de shows. Só que infelizmente ninguém apareceu. A imprensa japonesa odeia o evento e eles gastaram com a bolsa de Bigelow, que faliram imediatamente após seu primeiro show. E como o Bam Bam se saiu, você pergunta, bem, considerando que ele não tinha absolutamente nenhuma experiência em luta, foi horrível. Kimo brutalizou Bigelow antes de encaixar o mata-leão e finalizar em 2 minutos e 15 segundos. Bemer alega que a luta era combinada e que não deveria ser uma luta de verdade. Mas se for o caso, esqueceram de combinar com Kimo, porque meu Deus do céu, olha esse corte. Deve ser uma desculpa esfarrapada para justificar a sova que ele levou. Bigelow nunca mais lutou, mas sua participação no New Japan permanecerá para sempre como uma bizarra nota de rodapé na história das artes marciais mistas japonesas. And that's saying something. Número 5, Sean Gannon. A gente imagina que muita gente pode ter pensado, eu sei lá quem é Sean Gannon, esse cara não é uma celebridade. Mas na verdade você sabe quem ele é, você só não sabe o nome dele. Ele é o policial que venceu Kimbo Slice em uma briga de rua. Sim, aquele Sean Gannon. Quando Kimbo conquistou a internet no início dos anos 2000, com seus lendários vídeos de brigas de rua, aparentemente ninguém conseguia vencer o homem. Ninguém além de Gannon, que deu as caras em 2004. A luta é honestamente e provavelmente brutal demais para mostrarmos aqui. I respectfully disagree. Mas Sean parecia o slot de Goonies no final dela. E no embalo dessa fama da internet, o UFC decidiu arriscar e contratou o veterano policial de Boston para uma luta no UFC 55, no co-main event contra Brandon Lee Hinkle. Essa luta rolou logo depois de Forrest Griffin se tornar o campeão do primeiro TUF. Hinkle teve vitórias sobre Travis Fulton, Yoshihisa Yamamoto e Jorge Rivera em sua carreira profissional de 19 lutas e foi 2 vezes campeão nacional de wrestling. Gannon lutou ainda 3 vezes na cena regional. Casar essa luta já era um erro desde o início. Sean foi derrubado quase que imediatamente e permaneceu lá até que o árbitro foi forçado a interromper a luta porque ele não estava defendendo os socos que entravam no seu rosto. Seria a última luta profissional da carreira de Sean Gannon, 4 anos depois que faria sua estreia no UFC. Número 4, José Canseco. GP Super Hulk de MMA. Fazer uma luta de freak show aqui e ali não foi o suficiente para o Dream. Eles queriam um torneio inteiro de bizarrices com nomes como Bob Sapp, Mino Weyman, Hongman Show e um verdadeiro clássico dos freak shows japoneses, Sukuju, Mark Hunt, Gegard Mousasi e ele, o astro do beisebol americano José Canseco. Talvez você se lembre de Canseco pelo escândalo de doping na Liga Americana, os reality shows de TV ou algum álbum de Lonely Island. O ex-jogador gostava de se dizer faixa preta em quase tudo, além de tentar lutar sem o menor sucesso contra outras pessoas. Ele foi nocauteado em 2008 pelo ex-jogador da NFL, Veisi Karima, em uma luta de boxe. E depois ele teve um empate majoritário com Danny Bonaduce em uma exibição de 3 rounds. O próximo passo, lógico, foi, é claro, enfrentar o gigante Hongman Choi na primeira rodada do GP Super Hulk. O cara vestiu suas melhores calças de karatê pra luta e correu como um louco para fugir do chute do coreano. Choi conseguiu colocar Canseco eventualmente pro chão, onde o ex-jogador tratou de dar logo os 3 tapinhas. Essa foi sua primeira e última aventura no MMA. Número 3, James Toney. James Toney foi um dos boxeadores mais talentosos do planeta entre 1991 e 1994.
94, ele foi o campeão dos médios da IBF e campeão do super médio também da IBF. E em 2003 ele se tornou campeão cruiserweight do IBF e lutou 2 vezes por títulos mundiais de pesados no início dos anos 2000. 5 anos mais tarde, aos 42 anos, ele faria sua primeira luta de MMA contra o multicampeão do UFC Randy Couture. Não me leve a mal, Tunney era um boxeador de elite e mesmo aos 42 eu não tenho dúvidas que ele seria capaz de nocautear Randy Couture ou qualquer outro peso pesado, mas há uma razão pela qual Floyd Mayweather nunca aceitaria a oferta de Conor de lutar no octógono. Lutadores de boxe boxeiam, eles não lutam, eles dão socos. Se Tunney tivesse lutado com um oponente menor, sua inclusão em um card do UFC poderia até ter feito mais sentido, mas não contra um dos maiores de todos os tempos que o esporte já teve, um hall da fama com pedigree olímpico. Dana White sabia o que iria acontecer. James disse em entrevistas desde então que ele treinou os outros aspectos do esporte, mas sabia que sua única chance era um nocaute rápido. Pois é, o tal nocaute rápido que não aconteceu. Tunney já estava de costas e montado em menos de 20 segundos e sucumbiria a um katagatame ainda no primeiro round. Quem poderia ter imaginado isso, hein? Número 2, CM Punk. Quando eles acham que conseguiriam todas as respostas, eu mudo de profissão. CM Punk era a maior estrela do wrestling profissional quando pegou a bola e foi para casa em 2014. Mais tarde, naquele ano, em um pay-per-view do UFC, foi anunciado que Punk, também conhecido como Phil Brooks, havia assinado um contrato de várias lutas com Ultimate. Era o início do experimento CM Punk para surpresa de lutadores e fãs. Esse cara com 0 de experiência consegue uma vaga num pay-per-view com 30 anos na cara, depois de mais de uma década tendo seu corpo destruído no pro wrestling? Sim, exatamente isso, e por causa de sua inclusão naquele evento inicial, o UFC 203 conseguiu dobrar suas vendas de pacotes de pay-per-view, a única razão pela qual não está em primeiro lugar nessa lista. O UFC deixou CM Punk treinar por 2 anos após o anúncio para que ele pudesse se concentrar no treinamento em tempo integral na Rufus Sport. Ao que tudo indica, ele levou as coisas muito a sério antes de sua estreia contra Mickey Gall, um jovem de 24 anos com apenas 2 lutas profissionais, mas apesar de seu esforço não terminou muito bem para ele. Brooks foi amassado em sua primeira luta, espancado e finalizado com mata-leão em pouco mais de 2 minutos. Quase 2 anos depois, Punk voltaria no UFC 225 para enfrentar o lutador repórter Mike Jackson. E embora você possa argumentar que ele se saiu melhor, ele não conseguiu ganhar nenhum round sequer. Sim, foi muito ruim. Embora Punk ainda esteja vagamente ligado ao UFC, parece que a experiência acabou. Número 1, Dada 5000. O fato de 2 nomes dessa lista terem sido contratados específica e exclusivamente por causa de Kimbo Slice mostram a influência que o cara teve em seu curto tempo no esporte. Kimbo havia retornado ao MMA em 2015 para acertar as contas com Ken Shamrock no Bellator 138. A audiência foi um estouro e é claro que o Bellator queria Kimbo em mais uma luta, mas quem? Quem poderia ser o oponente que atrairia tanta atenção quanto Shamrock? Dada 5000 no embalo do documentário Dogfight, que lembrou uma rixa entre eles em seus dias de luta de rua. Dada 5000 estava em alta e pediu por Kimbo. Eles negam a história, mas conseguiram emplacar o main event do Bellator. Dada seria forçado a cortar uma grande quantidade de peso e seu corpo estava completamente destruído. Depois de muito agarra-agarra na jaula, as 2 lendas das ruas estavam absolutamente exaustas e passaram o resto do tempo atirando golpes ineficazes um no outro, até Dada 5000 literalmente desmaiar de exaustão. Segundo Dada, ele quase morreu e passou 2 semanas no hospital após a luta. A luta seria considerada sem resultado depois que Kimbo testou positivo para esteroide. Um final adequado para esse desastre que representou um retrocesso incrível ao MMA. E aqui vai um salve para Tommy2Hold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @Tommy2Hold. E um salve também para Max Randall, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do Max_Randall. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.